Então vamos ver hoje aqui o que é uma GPU, como é que ela funciona dentro de um computador, seja um desktop ou um servidor ou um notebook, e principalmente, no final a gente vai ver quais são os parâmetros que eu preciso me preocupar para dimensionar e efetivamente conseguir instalar esses sistemas dentro de um equipamento. Bom, primeiro, GPU é apenas um dos tipos possíveis de módulos de processamento adicionais. Existe TPU, existe NPU. O que são isso? São processadores adicionais que eu coloco dentro de um equipamento. A CPU é o processador em si, então a CPU é o Xeon, é o Core, são os processadores da Intel, da AMD, e as GPUs, TPUs, NPUs são sistemas adicionais que vão acrescentar mais poder de processamento, mas para uma aplicação muito específica, tá? Então a gente vai falar hoje aqui principalmente sobre o termo GPU, mas qualquer outra coisa PU que você imaginar vai se encaixar nas mesmas condições e nos mesmos conceitos que a gente vai estar falando. Vamos pegar aqui um exemplo de alguma coisa bastante comum, inversão de matriz. Isso aqui é um matematiquês maluco, mas é algo muito comum em diversos processamentos. Na hora que eu estou fazendo desde jogando um videogame até compressão de arquivos, criptografia, analíticos, inteligência artificial e esses processos que consomem muita matemática, eles têm essa característica muito parecida com o da inversão de matriz. Então isso aqui é uma matriz de 4 números, e para você inverter uma matriz é essa conta matemática também maluca aqui. Você repara que eu tenho ali os 4 números, aí o ABCD, e aí esses números eles se repetem várias vezes, ou seja, eu tenho um conjunto de números e eu preciso ficar mastigando esses mesmos números várias vezes. Então, esse é um processo, a inversão de matriz é só um exemplo, mas existem vários outros processos matemáticos que eu preciso que tem essa característica, os mesmos números mastigados várias vezes para ter um resultado. Por exemplo, se eu inverter essa matriz, o resultado é isso aqui. Agora, como é que isso tudo se encaixa dentro de um sistema com um processador? Bom, num diagraminha básico de um computador, um notebook ou um servidor Mega Blaster, o que eu tenho é basicamente essa arquitetura. Eu tenho o processador em si, que é genérico, ele tem conexão com a memória e um barramento, por exemplo, o barramento PCI, que tem várias conexões com as saídas de vídeo, com os discos, com as portas USB e por aí vai afora. Qual que é a característica de uma CPU? Ela é genérica. Quando um fabricante, a Intel, a AMD, vai criar um processador, ela tem que fazer algo que seja o mais abrangente possível. Então ele pode servir para editar uma planilha, para processar um banco de dados, para fazer um sistema de criptografia. Então ela acaba fazendo um pouco de tudo, mas ela não faz nada de maneira otimizada. Ele é um processador genérico. E aí, por exemplo, quando eu entro numa situação como de inverter uma matriz, uma CPU ela acaba não sendo muito eficiente. Ela acaba tendo, então, você tem que, quem está programando tem que fazer isso, o próprio programa tem que dividir essa tarefa de inverter a matriz em várias etapas e o programa fazer a CPU processar essa conta. Então isso é bastante ineficiente. O que a gente faz então, quando a gente precisa melhorar essa performance? Eu acrescento no barramento um módulo, por exemplo, a GPU, uma placa NVIDIA. O que essa placa vai fazer? Ela vai desafogar a CPU nessas tarefas mais complexas. Por exemplo, eu tenho aí aquela matriz, em vez da CPU processar essa matriz, ela joga essa matriz através do barramento lá para a GPU e espera a GPU calcular. Depois a GPU devolve essa informação. Então não só a GPU faz essa conta mais rápido, mas ela também desafoga a CPU para ela ir fazendo outras coisas. Bom, por que eu não coloco, por que o fabricante do processador não coloca essa tecnologia de inversão de matriz direto na CPU? Por uma razão muito simples. Algumas tarefas, quando você coloca dentro de um processador, você faz ele ficar mais lento para outras, ou seja, ela interfere na velocidade de outras tarefas. Então, se a Intel, se a AMD colocasse
essa tarefa de inversão de matriz dentro da CPU, ela ia fazer a inversão de matriz mais rápido, mas ela ia atrasar outras tarefas. E aí, quando eu tivesse só querendo editar um texto, fazer uma planilha, ou mesmo processar um banco de dados, eu ia ter uma CPU mais lenta e que não estaria usando esse benefício. Essas tarefas mais repetitivas, mas que nem todo mundo usa, são as tarefas que acabam sendo diferenciadas, sendo colocadas em módulos à parte, que são placas que vão espetadas dentro do servidor, dentro do computador. Então é por isso que por exemplo, a inversão de matriz não ocorre dentro da CPU, não existe uma instrução específica. Uma outra característica também é que você tem que reparar que o tempo de comunicação da CPU com a GPU é grande. Esse barramento que existe, apesar de ter um barramento rápido, ele é muito mais lento do que trabalhar internamente dentro da CPU. Então esses módulos de aceleração, normalmente eles fazem sentido quando eu tenho as mesmas informações sendo processadas várias vezes, como eu falei, por exemplo, no caso da inversão de matriz. Mas existem outras aplicações, a parte de criptografia, as moedas digitais como o Bitcoin, a parte de compressão, a parte de vídeo, processamento de vídeo. Então, essas tarefas adicionais são as que tipicamente acabam sendo colocadas dentro de um módulo adicional. Eu posso, inclusive, colocar mais de uma GPU dentro de um mesmo equipamento. A única coisa que eu preciso lembrar é que eu preciso ter o barramento para isso. Preciso ter esse caminho, essa avenida entre a CPU e as GPUs, eu preciso ter velocidade para valer a pena. E existe inclusive algumas GPUs que eu tenho cabos especiais, que eu consigo interconectar as duas GPUs e transformar ela numa só, para facilitar a inserção. Porque, como a gente vai ver daqui a pouquinho, existe também a possibilidade de eu ter a GPU dentro da CPU. Então, por exemplo, a família Core da Intel, muitos processadores da família Core têm a GPU interna, e agora a família Xeon, ou se a gente quiser portuguesar, a família Xeon, a família Xeon, ela também tem alguns que já tem a GPU integrada. Então, ela está dentro da mesma bolacha, mas não está junto com a CPU, ela não está atrasando a CPU. É simplesmente que você tem ali a CPU e uma GPU juntinha dentro do mesmo invólucro, mas existe um barramento ali dentro e a CPU que está lá dentro joga o processamento para essa GPU que está lá dentro. A gente não vê esse processo, obviamente, mas está ocorrendo ali. São processadores separados dentro da mesma bolacha. Mas, como a gente falou, existem vários tipos de PUs. A GPU é a mais comum, principalmente porque quem gosta de videogame está muito acostumado a isso, a acrescentar GPUs dentro do seu computador para acelerar a performance, mas eu tenho a TPU, NPU para fazer a parte de analíticos, redes neurais, e existem, se você for procurar, toda uma sopa de letrinhas de qualquer coisa PU, cada uma delas é para uma função específica. Essas GPUs normalmente têm portas de vídeo, elas são acessórias, elas são muito úteis se eu quiser, por exemplo, ter mais de um monitor ao mesmo tempo no meu equipamento, dependendo da aplicação, mas eu não preciso obrigatoriamente usar esse monitor de vídeo, essas saídas de vídeos, para ter um ganho de performance. Muitas vezes é uma boa ideia eu usar, mas mesmo se eu não usar, eu ainda assim vou poder tirar proveito do processamento da GPU. O que eu preciso me preocupar para usar uma GPU? Lembrando que eu estou falando serve para qualquer tipo de PU. Bom, o sistema operacional precisa suportar essa GPU, ou seja, eu preciso entrar no site do fabricante da GPU, da placa, e verificar se o meu sistema operacional tem esse driver. Se é um sistema operacional novo, com certeza ele vai ter. Eu tenho ali hoje em dia basicamente Linux, Windows e macOS. Mas, por exemplo, se eu tenho uma máquina que roda Windows Server 2012 ou Windows 7 e eu vou comprar uma GPU muito nova, é capaz de não ter driver para o meu sistema operacional e eu não conseguir usar. Depois, o programa que eu vou querer usar precisa ser escrito para usar a GPU, e não é qualquer GPU. Ou seja, a GPU, em primeiro lugar, ela não suga
o processamento, é o programa que está rodando lá na CPU, que tem que perceber que a GPU existe, tem que ser compatível e tem que jogar para ela as instruções. Então quem desenvolve o programa precisa pensar em ter a GPU e precisa ser uma GPU compatível. Mesmo se eu pegar uma família, um fabricante como a NVIDIA tem várias famílias de GPUs e talvez o programa que eu esteja rodando se tenha sido escrito para uma GPU, mas não funcione com a outra. Às vezes eu posso comprar, pensando que eu vou fazer uma boa coisa, eu tenho um videogame, um jogo, e eu compro uma GPU mais cara, só que na hora que eu vou ver, ela não é compatível com o meu programa. Consequentemente, eu posso rodar ele, mas ele não vai ter o benefício da performance. A gente vai ver daqui a pouquinho como é que a gente detecta isso. E se eu quiser colocar múltiplas GPUs, o programa tem que ser escrito de forma a usar essas múltiplas GPUs, o que é mais difícil ainda. É por isso que existe algumas GPUs a opção de eu fazer um cabo interconectando elas. O ideal é que eu tenha, se eu precisar realmente do processamento, o ideal é que eu tenha um programa que seja capaz de usar, de detectar e usar as várias GPUs ao mesmo tempo. Mas se meu programa não tiver essa capacidade, pelo menos eu colocar, se eu tiver uma GPU que eu consiga emendar e conectar as duas, eu consigo então aproveitar o processamento das duas. Por que é melhor eu ter as duas separadas? Porque eu tenho esse barramento, essa conexão da GPU com a CPU. Se o meu programa detecta que são duas GPUs, então ele vai usar esse barramento separado e então vai ser mais rápido. Se eu tenho uma GPU só sendo usada, toda a comunicação entre a CPU e a GPU vai ser feita usando só um barramento. A GPU principal é que vai jogar alguma carga de trabalho para a GPU secundária, mas todas através da mesma avenida, então eu vou ter um pouco de congestionamento ali. Aqui é um caso de um Windows 10, que tem GPU. Como é que eu faço para saber se a minha GPU foi reconhecida e está com carga? Então você repara aqui, a gente tem ali a CPU, eu tenho ali, isso aqui é o Task Manager, o gerenciador de tarefas do Windows. Então eu vejo aí, ele é um i7 9700, em cima na direita, a gente vê ali. E se você reparar, aqui embaixo na esquerda, eu tenho a GPU. Então, se o meu sistema operacional reconheceu a GPU, ele vai aparecer aqui embaixo, no gerenciador de tarefas. E se eu tiver mais de uma GPU, elas vão aparecer aqui. Então aqui eu vou saber se o meu sistema operacional reconheceu a GPU. Mas será que o programa que eu estou executando está reconhecendo essa GPU? Bom, quando eu clico na GPU, aí ele me abre a tela de monitoramento da GPU. Então eu vou saber se o meu programa está executando ou não, se eu ver esse pico de processamento aqui, que a gente está vendo aqui na parte de 3D, eu tenho várias tarefas, vamos assim dizer. Pode ser o processamento 3D, a cópia de dados, decodificação de vídeo, o processamento de vídeo e um pouco mais embaixo o uso da memória. Então, de acordo com que eu executar o meu programa, seja o meu jogo, o meu programa de criptografia, o meu processador de vídeo, se eu perceber que tem um pico, ou seja, o processamento esses gráficos começam a subir, é porque então o meu programa está reconhecendo e está executando e está usando essa GPU. Se eu executo o meu programa e aqui esses itens ficam iguais, então é porque ele não está provavelmente reconhecendo e está só usando a CPU. Então a diferenciação para eu saber se o meu programa está usando ou não a GPU é essa. Eu abro ele, só aumentou a CPU, ele não reconheceu, ou porque falta driver, ou porque ele não é compatível com a minha GPU. Se os dois subiram, tanto a CPU quanto a GPU, é porque ele está reconhecendo a GPU sim. E novamente, se eu tiver mais de uma GPU, eu vejo se todas elas subiram na hora que eu executei o programa ou se só uma subiu, porque aí se só uma subiu é porque esse meu programa provavelmente não foi feito para usar várias GPUs. O que eu preciso pensar na hora de planejar o meu equipamento, seja um servidor ou um desktop, para usar o GPU? Uma GPU. Primeiro, alimentação. A GPU consome energia elétrica, obviamente, mas principalmente as mais parrudas vão consumir mais corrente. Então, eu preciso me preocupar se a fonte do meu equipamento vai aguentar. Além disso, normalmente a gente está acostumado que quando você espeta uma placa PCI num servidor, num desktop, o próprio barramento PCI alimenta a GPU, a placa, normalmente.
No caso de uma GPU, só as GPUs mais básicas, as mais poderosas, precisam de uma alimentação separada. Eu preciso ter um conector específico que sai direto na fonte na GPU, senão a GPU ela não liga. Então eu preciso ver se a minha fonte, se o meu computador tem os conectores apropriados, compatíveis com a minha placa GPU. Depois eu preciso verificar se eu tenho espaço. As GPUs normalmente são placas grandes. Será que ela não vai bater no dissipador de calor do processador? Não vai bater nas memórias? Tem espaço interno para eu colocar essa placa GPU? A GPU vai gerar mais calor, então eu vou esquentar internamente o meu equipamento. Eu posso inclusive cozinhar ou a CPU, ou a memória, ou a própria GPU. Existe um outro fator para piorar esse problema, que eu posso fazer o overclock tanto da GPU como do processador, que é o que? Colocar o relógio deles acima do normal. Então eles vão trabalhar mais rápido, mas em compensação eles também vão gerar mais calor, piorando ainda mais esse problema. Se eu faço isso por um curto período de tempo, não é tanto problemático, mas se eu faço isso por várias horas, aí sim eu posso queimar, eu posso travar o meu equipamento. E depois, a velocidade do barramento. O barramento PCI, nós temos vários tipos de barramentos. X16, X8, X4, X1. Quanto maior esse número, mais rápido esse barramento é. E eu posso, isso depende muito da placa-mãe, da motherboard. Se eu tiver uma motherboard que tenha um slot X16 e dois slots X1, quer dizer que eu só tenho um slot de alta velocidade. Aí se você fala, tá bom, eu vou colocar a minha GPU nesse slot. Mas e se você já está usando esse slot para alguma coisa? Uma placa de disco, para alguma outra aplicação, para algum outro, para uma placa de rede de alta performance. Então, talvez eu não tenha na motherboard slots com velocidade suficiente. Eu posso ter um slot que encaixa, mas talvez esse slot não tenha a velocidade que eu preciso. Como é que você faz para saber? Normalmente na motherboard, impresso na motherboard, tem ali um X alguma coisa junto com o slot, X16, X8, X4, então eu tenho como saber qual é a velocidade daquele slot. Então eu posso ter um slot grande, que parece ser um slot X16, mas quando você vai ver, ele só está programado naquela motherboard para trabalhar em X4. Eu posso colocar minha GPU ali? Pode, mas eu não vou ter a melhor performance possível. Aquilo ali pode se tornar um gargalo. Bom, pessoal, por hoje é isso. Se vocês tiverem dúvidas, deixem nos comentários que a gente tenta responder o mais rápido possível. Se vocês ainda não assinaram, não esqueçam. Assim vocês vão ser os primeiros a ficarem sabendo quando a gente publicar os nossos próximos vídeos. Se vocês não clicaram no joinha, por favor, deem um like, deem um gostei aí, porque isso ajuda bastante. E para terminar, tem aí mais 2 vídeos que podem ser interessantes para vocês.